Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Mais um pré-jogo aqui no canal. Botafogo e Corinthians se enfrentam hoje no Engenhão, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. Não vou lembrar a rodada. Acredito que deva ser a 17ª rodada. É isso mesmo, fiel. 17ª rodada. Vamos nos aproximando para o término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? Pessoal, antes de falar do jogo em si, queria fazer uma reclamação aqui, né? Ultimamente, muitas reclamações aqui, né, do Felipinho da Fiel aqui com vocês, sobre o Corinthians, sobre as paradas, né? Eu acho inacreditável o descaso que o Corinthians tem com a sua torcida, tá, pessoal? E assim, vou contar aqui um relato pessoal meu, mas muitas pessoas podem se enquadrar, vários amigos meus também estão putos, tá? Eu vou deixar bem específico o que eu tô reclamando, tá? Não é uma reclamação aleatória. Acho que eu comentei pra vocês aqui, ou não lembro, que eu ia tentar ver o jogo do Rio de Janeiro hoje, entre Botafogo e Corinthians, né? É lá no Engenhão e pá, né? Geralmente o Botafogo vende os ingressos no site deles, então é tranquilo de comprar. O ano passado eu não fui, porque eu tive que fazer uma parada, mas era um jogo no sábado também, era de boa dia. Eu lembro que sobrou até ingresso pra comprar até no dia do jogo, no site do Botafogo, mas eu não consegui ir, eu ainda não conheci o Engenhão, então eu queria ir, né? E beleza, né? E aí esse ano eu me programei pra esse jogo, pra ir pro Rio de Janeiro pra assistir a partida lá no Engenhão, né? Só que faltando 2 dias pro jogo, o Corinthians anuncia lá no seu site oficial, né, o corinthians.com lá, que havia comprado a carga de ingressos do jogo do Botafogo e que iria para o fiel torcedor, né? E aí no fiel torcedor você já sabe como é que funciona, né? Igual contra o Flamengo, né? Começa com 120 pontos, enfim, né? Geralmente o Corinthians faz isso contra o Flamengo, que eu sei, sempre é assim, no Maracanã. E partidas tipo decisivas, sei lá, vai rolar uma semifinal de Copa do Brasil no Mineirão, no Maracanã, como a torcida vai colar em peso, e aí os caras anunciam pelo fiel torcedor. Qual que é o meu ponto, tá? Eu não vou conseguir ir, obviamente eu tô triste, mas pelo que eu sei, o setor visitante hoje vai estar cheio lá no Newton Santos, né? Lá no Engenhão, o que já me deixa feliz, tá, pessoal? Eu sou mais um torcedor entre 30 milhões de torcedores corintianos, então eu só espero que os estádios que o Corinthians vai jogar, espero sempre que estejam cheios, né? Que o Corinthians seja apoiado do começo ao fim, então eu acho importante, não ligo de não estar. O meu problema é avisar, sabe qual vai ser o método? Porque assim, mano, avisar 2 dias antes do jogo é muita sacanagem, mano. Porque assim, eu não tenho 120 pontos no fiel torcedor, e eu só me programei pra ir porque eu sabia que esse jogo é sempre vendido no site do Botafogo. Então pode ser um torcedor que tem 120 pontos, ou pode ser um torcedor que tem menos 120 pontos, que ele vai conseguir ir nessa partida, tá ligado, pessoal? Contra o Grêmio, que eu trouxe aqui pra vocês no canal, foi um jogo de meio de semana, eu tava de férias, e aí eu consegui ir, né? A procura também dos ingressos era mais baixa, por ser um jogo de rodada aleatória de Brasileirão, e no meio de semana, e lá na puta que pariu, né? Mas eu acho que o Corinthians poderia avisar, mano, pelo menos uma semana antes. Não a venda dos ingressos, mas como ele vai fazer, tá ligado? Mano, a gente vai comprar toda a venda de ingressos e vai vender no FT. Mano, a gente vai deixar pelo site do Botafogo, tá ligado? Ou do outro time que vai receber o Corinthians. Porque, mano, se você se planeja e você não sabe, sabe? É completamente aleatório como vai ser a venda dos ingressos, sabe, mano? Eu acho que falta um pouco de... Eu não sei se a palavra é transparência, mas sei lá, um pouco de organização pra falar como vai ser a logística, tá ligado, mano? De novo, eu tô triste que eu não vou, mas pelo menos o setor vai estar lotado lá com outros corintianos e vão apoiar o Corinthians e boa, tá ligado, mano? Como eu disse, sou apenas mais um dentre 30 milhões, né? Mas eles poderiam avisar, sabe, mano? Poderiam avisar, seria uma boa. Fica aqui minha reclamação, vou ver hoje aqui em São Paulo mesmo o jogo e... Enfim, vai Corinthians, né? Sobre o jogo, pessoal, o Corinthians aí, nessa sequência dura de jogos, né? O Corinthians vai pegar mais um adversário que está atualmente no G5 do campeonato, né? O Botafogo faz um bom campeonato brasileiro, está com 25 pontos, está na 5ª posição, né? Tem 5 pontos a mais do que o Corinthians, que atualmente é o 11º colocado na tabela. Só que o Botafogo tem 2 partidas a menos, né? Não jogou alguns jogos aí que foram adiados, né? Eu acho que a do Botafogo é questão do Super Mundial, né? Mas não sei o que eles iam pegar. De repente também tem problema com os playoffs da Sul-Americana. Tiveram alguns times aí, Vasco, né? Atlético Mineiro, Bahia, né? Que estavam jogando os playoffs da Sul-Americana e também atrasaram alguns jogos do BR. Não sei qual que é o motivo do Botafogo, tá?
mas eu sei que um deles é a questão do Super Mundial. A tendência é que o Botafogo esteja ainda melhor no campeonato, né? O Botafogo foi campeão brasileiro no ano passado, né? Liderou o brasileiro quase todo do ano passado, né? E, enfim, o Botafogo depois foi comprado aí pelo John Textor, vem fazendo ótimos anos aqui no Brasil. É um time diferente, né? Um time que está muito mais bem estruturado do que o Corinthians. Tudo bem que eles têm uma política de compra e revenda de jogadores, né? Onde o time não tem uma continuidade, mas o Botafogo vem sempre forte aí, fizeram um bom campeonato mundial também no meio do ano aí, né? Até vencer o PSG, e vai ser um desafio duríssimo, né? O Botafogo. Cara, o Botafogo, ele, pelas partidas que eu vi, né? Ele tem um sistema defensivo muito bom, né? Ficou provado isso no Mundial. Sistema de marcação bastante rígido, né? Até na época do Arthur Jorge ano passado. Se manteve esse ano com o Renato Paiva, né? O Paiva foi demitido, agora tá o filho do Ancelotti, né? No comando. O Botafogo aí vem de bons resultados, né? Deixa eu ver aqui os últimos jogos do Botafogo. Mas pelo que eu vi, eles tomaram poucos gols, né? O que é uma coisa boa para eles, porque o Corinthians tem feito poucos gols, né? Então, enfim, essa questão é positiva pro time deles, né? Ó, na última partida, o Botafogo venceu o Sport lá em Recife por 1-0. Tudo bem que o Sport não venceu nenhum jogo ainda desse Brasileirão, né? O último colocado no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, vitória importante. Aí eles empataram em casa com o Vitória, né? Por 0-0. E haviam vencido o Vasco da Gama por 2-0. Não sei onde foi esse jogo, acho que foi lá em Brasília, né? Então, assim, são 3 jogos 3 jogos sem tomar gols, né? Claro que pegaram 3 equipes que não são muito boas, né? Mas, por exemplo, aqui quando o Botafogo teve o mando da partida, teve dificuldade contra o Vitória, né? Que deve ter estacionado o ônibus contra o Botafogo de mandante, né? Eu peguei esses 3 jogos aqui porque são jogos com o Ancelotti, lá o filho do Carlo Ancelotti, no comando do Botafogo, tá, pessoal? Então a gente vê que tem uma defesa rígida, um ataque talvez que pode comprometer um pouco. Eu acho que se o Corinthians for pra lá pra se defender, pode ter alguma chance, tá, pessoal? Eu sei que é ruim, né? Pô, Coringão, tem que jogar pra ganhar, tudo bem, tudo mais, né? Mas a gente vai falar aqui do Corinthians, né? Que vem com alguns desfalques, vem pensando na porcada no meio de semana que tem Copa do Brasil. De repente, pensar em não perder hoje lá no Engenhão pode ser a estratégia, tá, pessoal? Não é o que eu quero, mas é o que é a vida, né, meus amigos? A vida é isso, né? Você se adaptar, né? Bom, vamos lá. Os confrontos, né, entre Corinthians e Botafogo. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu vi, acho que o Botafogo tem uma certa positividade pro lado do Botafogo, né? Ó, são 51 vitórias do Botafogo, 43 do Corinthians, tá? Meio doideira, né? O Botafogo passou por vários anos aí se fudendo, mas ele sempre teve muita sorte contra o Corinthians, né? Deixa eu ver aqui. O jogo hoje no Engenhão, né? No Engenhão foram 12 jogos, o Corinthians venceu apenas 2 vezes, pessoal. E o Botafogo venceu 7 vezes e teve mais 3 empates, tá? 3 empates em 12 jogos. Pelo Campeonato Brasileiro, são 26 vitórias do Corinthians e 28 do Botafogo. Aqui é um pouco mais equilibrado, tá? Enfim, nas últimas 3 temporadas, os times se enfrentaram apenas por campeonatos brasileiros, tá? Porque o Botafogo acho que caiu em 2020, né? Aí ele jogou a Série B de 21, em 22 ele subiu. Eu lembro que naquele ano com o Vitor Pereira, o Corinthians venceu no Engenhão por 3-1. E eu acho que aqui em São Paulo venceu por 1-0, se eu não me engano, tá? Em 23, a gente... aquele campeonato lá que eles lideraram por boa parte, depois entregaram no fim, né? Eu lembro que a gente venceu em São Paulo por 1-0, né? Em 2023. E lá no Engenhão, eu não lembro agora, deixa eu ver aqui, ó. Corinthians e Botafogo, Corinthians 2023, só pra não falar merda. Esse aqui foi 1-0, né? A gente tomou 3-0 do Botafogo lá. Não lembrava disso, mano. Não lembrava. Botafogo 3-0 em 2023 lá no Rio de Janeiro, né? Botafogo e Corinthians, né? Isso que era o VP, né? E aí em 24 a gente perdeu em casa por 1-0, lembro desse jogo. Ainda ali com o comando do Antônio Oliveira. E no retorno, né, a gente perdeu por 2-1. Foi até aquele jogo que o Romero perdeu um pênalti, né, no ano passado. Então o Corinthians aí vem vencendo um pouco o Botafogo, né? Desde que o Botafogo virou o novo Botafogo, né, rapaziada? Mas é isso. Vamos pra cima dos caras, né? O Coringão, segundo aqui o meu timão, né? Vem com uma escalação totalmente mexida, né? A gente já sabia que não teríamos o Martínez e o Rodrigo Garro pra partida por suspensão por terceiro cartão amarelo.
mas parece que o Dorival Júnior vai com uma equipe bastante mexida, né? Vai com o Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro, Kaká e Angileri. No meio campo, Ranieri, Charles, Bahia, né, o menino da base. No ataque, Thales Magno, André Carrilho e Romero, né? É um 4-1-4-1. Eu tinha falado pra vocês, eu não sei se foi no vídeo que eu falo no pós-jogo, né, de Corinthians e Cruzeiro, ou se foi no vídeo que eu falo da zona mista, da coletiva do Dorival Júnior pós-jogo, né? Mas que eu achava que o Corinthians iria migrar de sistema por não contar com o Garro. Eu acho que o Corinthians joga com o Dorival Júnior, né, com o Garro. Só joga nesse sistema de 4-4-2 losango quando tem o Garro, tá? Quando não tem, eu acho que migra. E eu acho que é até uma decisão acertada, tá? E com esse 4-1-4-1, 2 linhas de 4, um batedor no meio, né, que é o Ranieri. Acho que pode ser uma boa pra, de repente, voltar sem tomar gols do Rio de Janeiro e especular um contra-ataque ali com o Carrilho, com o Thales Magno, né? Com o Romero. O foda é que esse meio campo, né? Se for isso aqui mesmo, né? Charles, Ranieri, Bahia, como a bola vai chegar no ataque, não sabemos, tá? Não sabemos, é um completo mistério. Mas é isso, né? Acho que o Dorival vai pra travar o jogo. Tem a expectativa do Yuri Alberto jogar uns minutinhos hoje, né? Ele que sentiu aquela lesão lá quebrou a coluna, né? E a expectativa era que ele voltasse antes do clássico contra os Porcos, né? De repente até como titular. Vamos ver. Talvez tenha que ganhar um pouquinho de ritmo hoje para já jogar quarta-feira contra a porcada imunda, né, rapaziada? É isso, pessoal. Vamos pra cima. Vamos ver se a gente consegue vencer o Botafogo aí. Mas o empate hoje também não é mau resultado, tá? Devido aí à expectativa pro clássico do meio de semana. Desfalques, né? O Botafogo vem bem, o jogo do Rio de Janeiro. Vamos ver o que acontece. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.